Então está aqui uma figura com a visão completa. Então imagine que você quer inserir o valor 99 nessa árvore. Se você quer inserir o valor 99 nessa árvore e no caminho de busca você descobre que tem um nó completo, esse nó vai ser dividido. Como é que divide esse nó? É simples. Você desloca o 92, que é o nosso B, para cima. Você desloca o 104 para o nó filho à direita. O 83 fica como estava. E o dado em 99 é inserido em um dos filhos do novo nó, que são, obviamente, deslocados à direita. Esse processo ele deve ser repetido para cada nó totalmente preenchido, onde seja necessário inserir dados. Então, sempre que eu, no caminho de busca de uma folha para inserir meus dados, encontrar um nó preenchido, eu faço esse processo. E é esse processo que mantém a minha árvore balanceada. Divisão da raiz. Quando você vai dividir a raiz, você tem que criar um novo nó raiz, que será atualmente o pai da antiga raiz que será dividida. Cria-se um outro nó, que será irmão do nó a ser dividido. O C é removido para o irmão criado à direita. O B é removido para a nova raiz e o A permanece. É a mesma regra, só que dessa vez nós criamos uma nova raiz. Os dois nós, como sempre, mais à direita, são desconectados em processo de divisão e reconectados ao nó recém-criados. É esse o caso aqui. Então nós temos uma raiz completa, com todos os itens de dados. Nós temos aqui o 26 é o nosso A, o 49 é o nosso B, o 72 é o nosso C. Nós queremos inserir o valor 41. Procura pelos valores aqui na árvore, o 41 seria inserido entre o 26 e o 49. Mas, qualquer que seja o ponto de inserção dele, esse nó é completo, então eu tenho que dividir. Para dividir, o que eu faço? Crio uma nova raiz, subo 49 para a raiz, desloco o 72 à direita e crio um novo filho, desconecto os dois filhos à direita desse nó e conecto no 79, o 26 permanece e o 41 é inserido do lado direito do 35, filho do 26. É assim que nós fazemos com a divisão da raiz. Então está aqui o quadro geral. Nesse quadro geral nós podemos ver perfeitamente os diversos tipos de inserção de dados em árvore de 2, 3, 4. No primeiro caso, você tem 3 itens a inserir, você tem 3 nós vazios, não é muito simples, os nós são inseridos nas suas respectivas ordens. Agora, imagine que você tem um novo nó para ser inserido, aí sim você tem que criar, fazer uma divisão desse nó, porque é um nó preenchido e ele também não tem filhos. Então você passa o 50 para a nova raiz, o 30 fica do lado direito, o 70 do lado esquerdo, perdão, o 70 do lado direito. Depois que você fez a divisão, você insere o 40, 40 é inserido aqui. Depois da árvore pronta, você vai inserir novos valores. Inserir o valor 20, é muito simples, o valor 20 é anterior ao 30 e esse aqui tem um nó vazio, então é simplesmente inserir o nó 20. O nó 80, ele é à direita do 50 e à direita do 70, e há espaço vazio para ele, portanto basta que seja inserido no espaço adequado. Nós temos aqui já a árvore com o nó 20 e o nó 80 inseridos. Tendo essa árvore, vamos procurar inserir o 25 e 90. Bom, o 25 implica na divisão da árvore no nó 2, 20, 30, 40. Né? Então essa divisão provoca uma árvore nessa configuração aqui para inserir o 25. Para inserir o 90, nós temos um espaço vazio de 70 e 80 e basta que a gente coloque o 90 aqui. A partir daí, quando formos inserir mais valores, como por exemplo 75, vamos observar que o nó no caminho do 75 é completamente preenchido. Se ele é completamente preenchido, significa que nós vamos ter que fazer uma divisão da árvore para inserir o 75. A árvore foi dividida, o 75 inserido. Mais inserções, essa divisão provocou o preenchimento completo do nó raiz. Isso quer dizer que qualquer nova inserção vai implicar na divisão do nó raiz. Dividir o nó raiz significa criar uma nova raiz, passar o 30 para um filho, 80 para outro, e assim por diante. Bom, vamos agora dar uma pequena olhada no nosso código. E nós vamos fazer algo aqui um pouco diferente. Nós vamos mostrar mais alguns recursos que só estão disponíveis em linguagens como o Python, ou linguagens interpretadas, para que a gente possa trabalhar melhor. Bom, aqui nós temos todo o código e ele está dividido em algumas classes. A primeira classe que nós criamos é a classe item de dado. A classe item dado é uma classe simplesmente que vai me representar os dados que estão em cada nó. Ou, não os dados, mas um dado especificamente.
ela contém, após a sua inicialização, ela conterá apenas uma variável, que será a variável dado, ou apenas um atributo, que é o produto dado, que é criado na inicialização do objeto da classe. E ela terá como funções auxiliares converter esse dado em string para imprimir, ou simplesmente imprimir esse dado no vídeo. É somente isso que a classe item dado faz. E agora, observando no Python, nós podemos importar o nosso módulo que está em desenvolvimento, no caso é o programa 64, e nós podemos criar objetos a partir das classes desse módulo. Nós podemos, por exemplo, criar interativamente por exemplo, a classe item dado. Então o A agora passou a ser um item de dado. Nós podemos, no caso de criar objetos de uma classe específica, nós podemos perfeitamente utilizar na forma interativa para testar, para verificar se aquela classe criada tem o comportamento que nós esperávamos. Voltando para o nosso programa, a segunda classe que nós temos é a classe nó. É uma classe importante porque a classe nó representa o nó, que contém os dados, ou seja, os diversos itens de dados daquele nó, que contém uma referência ou um indicativo de quem são seus filhos, e contém também uma referência de quem é seu pai. Então nós temos aqui, na função de inicialização da classe nó, nós temos aqui a variável ordem, que na realidade é uma constante. Ela vai me indicar simplesmente que essa árvore possui, no máximo, para cada nó, 4 filhos. A próxima variável é o número de itens de dados, cujo máximo deve ser 3. Nós teremos também uma variável identificando quem será o pai de cada nó. Os nós, com exceção da raiz, todos terão um pai. Então essa variável pai, que é criada aqui na inicialização do objeto da classe, ela indicará quem é o pai desse respectivo nó. Nós temos uma lista de dados contendo os diversos itens de dados, no caso no máximo 3, então nós inicializamos uma lista com 3 itens de dados, vazios por enquanto, mas que deverão ser preenchidos ao longo do caminho. E finalmente uma lista de dados, na realidade uma lista de filhos, que ao ser criado nó, esses filhos são nulos, mas também serão preenchidos ao longo da execução do programa. A seguir nós temos a primeira função que compõe essa classe, propriamente dita, a função conectar filho. Então a função conectar filho, ela recebe como argumento o número do filho. Os filhos são numerados de 0 a 3. Então filho 0, filho 1, filho 2 e filho 3. Então ela recebe um número de filho, ou seja, ela recebe um índice para conectar este nó a este número de filho, e ela recebe um nó, que é exatamente o nó que vai ser conectado como sendo filho do nó atual, ou do nó que está executando a função. Bom, então o que ela faz? Ela simplesmente pega a lista de filhos, índice número do filho, e atribui a essa variável o nó filho, o objeto nó filho. Dessa forma, está conectada ao nó atual o seu filho. Então, a partir do nó atual, posso encontrar o seu filho simplesmente consultando a lista de filhos. Se o filho não é nulo, ou seja, pode ocorrer algum caso em que o filho seja nulo, se o filho não for nulo, então este nó atual, que está executando esta função, passará a ser pai do
do filho que nós estamos acrescentando. Então, o nó que nós recebemos na função, ele será filho do nó atual, e o nó atual, que é aqui representado pela variável self, nós já discutimos essa variável, nós sabemos o que ela representa, e o nó atual passa a ser pai deste filho. Então ele passa a ser setado, atribuído à variável pai do filho. É assim que um fica identificando o outro. O pai identifica o filho e o filho identifica o pai.